Mateus 5, de 1 a 3. Onde diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. É uma alegria, então, conversar com vocês sobre a palavra de Deus. E, especialmente, falando sobre essa introdução, sobre esse início da trajetória de Cristo. E ele começa de forma matemática, numa crescente, falar o que é ser feliz. O que é ser feliz? Eu estou tomando lá em casa um chá que chama chá da felicidade. É um chá, não sei se você já conhece, eu não sei bem os ingredientes dele, mas chama chá da felicidade. E como eu ia falar sobre bem-aventuranças, eu vou falar também que eu estou tomando o chá da felicidade. Mas acima desse chá, acima dessas coisas, existe algo que Jesus nos dá de felicidade. Viver feliz não é não ter problema. Viver feliz não é estar isento de pecar. Viver feliz é viver com plenitude, mesmo no meio da turbulência, mesmo no meio da dificuldade. E Jesus vem falar aqui da felicidade para os humildes de espírito. Na outra tradução ele diz para os pobres de espírito. Eu perguntaria aqui, quem que gosta de ser pobre aqui? Levanta a mão, por favor. Quem gosta de ser pobre? Ué, ninguém? Ninguém gosta de ser pobre. Que estranho. Todo mundo quer ser rico. E Jesus está chamando-nos a ser pobre. Pobre. Pobre, vazio. Reconhecer que não é nada. É isso que Jesus está dizendo. Então, ele está dizendo, é feliz aquele que é humilde de espírito, ou que é pobre de espírito. Essa proposta é uma proposta na mão contrária. Não é a proposta para o esperto, para o rápido, para o versátil. Não, não é. É para aquele que está vazio, que quer ser preenchido. É essa a proposta de Jesus. Cantamos alguns cânticos aqui, e num deles eu não guardei, não conheço o cântico, cantei acompanhando a igreja, mas num deles diz sobre essa questão de esvaziamento, de que ele vem e nos encha. Toda a palavra de Cristo, ela está firmada nesse princípio, que depois Paulo, falando aos Filipenses, fala também no capítulo 2, ali versículo 5 em diante, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O segredo está em esvaziar. Não em nos enchermos, mas em esvaziar. Toda a humanidade busca felicidade e prazer. E, embora não pareça, o cristianismo, firmado em Cristo, tem como alvo o homem usufruir de uma vida prazerosa. As pessoas que olham de fora ficam pensando que os crentes são aqueles tristes, carrancudos, que vivem mal e não conseguem usufruir da vida, mas o cristianismo é muito mais que isso, e Jesus está dizendo aqui que é feliz, é feliz. Porém, um homem que é obcecado pelo prazer, acha que a finalidade maior da vida é o prazer, aí ele inverte. Por isso, as propagandas nossas, as novelas, as conversas, giram em torno de coisas externas, que dá prazer, segundo essa visão, que é o dinheiro, o sucesso, a cultura, o sexo, a diversão, a viagem extravagantes, viagem de longa distância, essas coisas todas. Salomão, eu gosto demais desse texto, de Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, ali de 1 a 10, ele se puder, leia sempre.
Esse texto você tem que ler sempre, eu acho de extrema importância para nós. Ele diz assim, eu sou rei, já tive pomares, açudes, mulheres, cantores, fui o mais rico de todos os homens e tenho as maiores propriedades, porém, vi que depois de tudo isso, corri atrás do vento. Ele diz, vocês querem fazer igual o rei? Ele diz, vocês querem fazer igual eu? Vocês vão ver que a sua vida é vaidade. Se vocês ficarem preocupados apenas com aquelas coisas que estão centradas em você. Jesus vem falar de uma vida que é centrada em serviço, em trabalho, em contribuir para a obra. Quando ele diz que eu devo me esvaziar, quando ele diz que eu devo ser pobre, humilde de espírito, ele está querendo dizer que eu devo me esvaziar para ele me encher. O processo é esse. E esse processo, ele é diário. Ele é diário. Ouvia ontem um pastor de uma grande igreja falando num acampamento lá, onde o Chechel estava junto e eu participei lá, e ele estava falando que veio de uma vida terrível, de pecado, de drogas e tudo. E ele falou uma coisa interessante. Ele diz que às vezes está falando com alguém sobre Jesus, a conversão, a mudança, e orando ali com um jovem, ou às vezes um adulto, e depois ele diz, mas puxa, mas Jesus já me salvou disso. Por que ainda está vindo essas tentações para mim? Ele diz, te salvou em termos de mostrar a grandeza que é o reino dele, o evangelho. Porém, das tentações nós não estamos livres. Nós não estamos livres. E a nossa luta, e Deus não deixa que isso vá embora. Eu creio que mais para nós ficarmos na dependência constante, de estarmos nos esvaziando. Então, quando Salomão fala dessa questão, dessa felicidade dele, que ele procurou em bebida, riqueza, sexo, fama, e viu que tudo isso era passageiro, correr atrás do vento, ele estava dizendo, olha, todas essas coisas são externas, são superficiais, e eu preciso me isentar dessas coisas, sabendo que eu posso viver a vida, não é proibido ter posses, não é proibido não. Não é? Mas o problema é quando isso leva a nossa vida a centrar em nós. É essa a ideia. John Piper, um grande pastor e pregador, falou, o problema não é a busca do prazer ou a busca da felicidade, mas sim contentar-se com um prazer terreno, carnal, raso, efêmero e passageiro. Ele diz, o problema não é você procurar o prazer. O problema é você achar que o seu prazer está nas coisas transitórias. Mas Deus nos colocou a possibilidade, a chance, a oportunidade de termos prazer, de termos felicidade. Embora, contudo, nós tenhamos os dissabores. Tenhamos as dificuldades. E quem não os tem? A busca pelo prazer, ela é legítima. Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. Deus nos criou com a busca pelo prazer. Deus nos criou com do reconhecimento do belo. Deus nos criou assim. Porém, quando nós temos um alicerce, uma estrutura distorcida, pecaminosa, nós vamos procurar um belo e vamos procurar um prazer de forma errada, uma felicidade de forma errada. Então, precisa que o meu fundamento inicial, que a minha estrutura base esteja regularizada, esteja bem alicerçada, não é? Na linguagem popular do construtor, que aqui aí no fundo aí fizeram muitas sapatas ou alicerces, tem que estar muito bem firmado para que isso não venha distorcer, não seja distorcido. Então o verdadeiro prazer está em Deus e só nele nós podemos nos satisfazer. Nas outras coisas elas são passageiras e efêmeras. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar
da sua presença para sempre. Foi para isso que Deus nos chamou, amados, para vivermos aqui no meio dessa turbulência, conforme até o próprio seminarista, né, o licenciando Ciro escreveu aqui, que nós vivemos um tempo difícil. Eu estava lendo rapidamente aqui, mas vi que ele reclamou da corrupção, não é? Ele estava lembrando a igreja de corrupção, não é? E é isso, essas coisas elas existem, e pessoas muitas vezes corruptas vêm para dentro da igreja também. E nós não podemos confundir uma coisa com outra, porque a pessoa está dentro da igreja que ela não traz consigo corrupção, traz e precisa esvaziar-se. Não interessa qual é a história, precisa esvaziar. Não interessa de onde você veio, de onde eu vim, mas precisa que haja esse esvaziamento, essa liberação de reconhecermos que somos pobres, somos fracos, somos limitados. Jesus fala, então, de um paradoxo aos olhos do mundo, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, e não os autossuficientes, os arrogantes, os soberbos, aqueles que se acham superior. Não, ele fala, e Deus só trata, Jesus só trata, ele já começa as bem-aventuranças. Isso aqui é uma matemática, não é uma coisa que você, não, eu acho que ele foi falando assim, na medida com que foi aparecendo na cabeça dele, mas não é não. Não é não. E aqui é tudo metragem, existe uma metragem nisso. Primeiro passo para começar a felicidade, precisa reconhecer a sua pobreza. Primeiro passinho, básico. Que se você for lá para Romanos 6, Paulo diz que nós devemos crucificar o velho homem, que não pode nascer um novo homem se não crucificar o velhinho. O velhinho tem que ser crucificado todos os dias. O velho homem precisa ser crucificado todos os dias. Por isso Paulo diz, somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Então, esse processo ele é constante. Parece um paradoxo, mas bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, e não os autossuficientes, arrogantes e soberbos. Jesus não disse bem-aventurados os ricos, porque isso ele estaria centrado nas coisas externas. Por isso que ele não disse bem-aventurados os ricos de espírito, possivelmente, porque ele estaria, quando falasse de riqueza, que nós pensássemos que seria alguém com posse. Então ele fala pobre mesmo, que aí a pessoa tem que reconhecer a sua limitação. A verdadeira felicidade, ela é de descansar em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus. Não me alegrar com o meu sorriso, mas com o sorriso de Deus. O que Deus pensa de mim? Ele está feliz comigo, assim como ele olhou para o filho e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em que eu tenho prazer, tenho alegria, me regozijo, dou risada, porque esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Então Deus se alegra, e a função nossa é de deixar Deus feliz. Deixar Deus feliz, porque quando nós deixamos o Pai feliz, o processo é natural. O processo é natural. E diz a palavra em Salmo 36, 7 a 9. Quem quiser ler, por favor, leia. É bom que a igreja participe. Salmo 36, versículos 7 a 9. Salmo 36, versículos 7 a 9. Quem quiser ler, fique em pé para a voz aí, forte, poderosa. O que diz lá? Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber de correntes das tuas delícias. Pois em ti está o manancial da vida, na
É aí mesmo, é isso mesmo. Ele diz, na tua presença eu me farto. Existe abundância. Nos teus mananciais, no teu manancial tem vida, tem vida. É essa a ideia. A verdadeira felicidade não é promessa por um futuro. Outra coisa que tem, que nós como igreja evangélica, eu tenho lido alguma coisa nesse assunto, de que nós ficamos prometendo muito para as pessoas o céu, não é? E isso é verdade, nós vamos para o céu mesmo, isso é verdade. Porém, nós temos que viver em parte aqui. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier, porém, o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. É verdade que ali fala de amor, mas fala também de todas as porções, todos os benefícios que Deus nos dá. Inclusive, está dentro disso, que céu é símbolo de felicidade, de prazer. Também nós usufruímos. Não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade possível agora. No meio de todos os seus problemas, Deus quer proporcionar para você e para mim uma vida feliz no meio da turbulência. É isso que Deus quer. Deus quer mostrar que Ele é Deus, que Ele consegue fazer coisa onde não se imagina. E Deus tem essa característica forte. É forte, Deus. Tanto é que Ele me aceitou. Tanto é que Ele me escolheu. Ele provou para mim mesmo que Ele gosta de coisa ruim. Sou eu. Quando Paulo diz, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo fala. Se Ele é o principal, imagina eu e você. Então, esse esvaziamento, ele é necessário. Jesus não disse bem-aventurados os pobres de espírito, mas disse bem-aventurados, ou melhor, bem-aventurados serão os pobres de espírito. Ele não diz isso. Bem-aventurados serão os pobres de espírito. Mas ele disse, bem-aventurados são. Professor de português, por favor. Qual a diferença, professora? Então é isso. Qual a diferença? Serão e são. É agora. Não é para depois. Não é para depois, é agora. É agora. Problema nós temos. Dificuldades nós temos. Mas a felicidade no Senhor, o prazer no Senhor, é para agora. É para agora. Ele quer mostrar isso na nossa vida. Os crentes não são felizes quando chegar no céu. Eles são felizes agora, antes de receberem a coroa da justiça. Os crentes são isso. Eles são felizes agora. Os crentes não são felizes na glória, mas a caminho da glória. A felicidade é algo quando você sabe que está num caminho certo, e está caminhando, e está indo para onde deve ir. Isso é uma felicidade muito grande, quando você vê que aquele caminho que você anda é um caminho de certeza. É essa a ideia. A felicidade que Jesus diz não está fundamentada no ter, mas no ser. Primeiro, o que é ser pobre de espírito significa? Ou melhor, o que ser pobre de espírito não significa? Não significa. Pobreza financeira não significa pobre de espírito isso. Isso quem defendeu foi Francisco de Assis. Às vezes você vê por aí alguns que vestido de marrom, sandália havaiana, às vezes um crucifixo do lado de fora, assim, não é, pendurado. São os franciscanos. Não é? Eles fizeram votos de pobreza, de castidade e uma série de coisas, achando que isso vai dar felicidade. Não é? Achando que isso vai dar felicidade. E Francisco de Assis foi quem defendeu que a questão era pobreza financeira. Não é isso que Jesus está dizendo. Pensava que deveria fazer voto de pobreza ou viver num mosteiro. Não é essa a ideia. O prazer não é esse, de nos recolhermos. A pobreza em si não é um bem. Pobreza não é um bem. Tanto é que ninguém aqui na igreja levantou a mão que quer ser pobre.
Não é? Ninguém levantou a mão aqui. Como a riqueza em si também não é um mal. Não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Ser orgulhosa, né? A pobreza financeira pode ser fruto da obra do inimigo quando nos oprime, gera preguiça, omissão, e ele vai nos sufocando e nos condenando, nos acusando, e isso pode gerar uma pobreza também. E pobreza financeira, pode sim. Quantas pessoas a igreja não tem experiência, às vezes, que não quer trabalhar e depois acha que os outros é que tem que sustentar. A igreja, a junta diaconal, sei lá quem. Ou um crente que mora vizinho, não é? Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas acham que o negócio é sofrer. E Jesus não nos chamou para sofrer. Ele nos chamou para vivermos no meio da dificuldade, mas tendo vitória sobre ela. Foi para isso que ele nos chamou. Por isso que ele diz que é bem-aventurado os humildes, porque eles vão ver a dependência que tem de Deus. Jesus não elogia quem tem vida espiritual pobre, que descuida da vida de comunhão com o Pai, que é pobre de santidade, de verdade, de fé, de amor. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Em Apocalipse 3,17, nós temos uma palavra de Jesus. Alguém lê para nós aí também, de novo, Apocalipse 3,17. Obrigado, pastor. Ele está dizendo, você está dizendo que não precisa de nada, mas você não está vendo que você é cego, que você está pelado. Você não está vendo? Que você não tem nada. Tudo que você tem diante da minha presença não é nada. Que você é um miserável. Você está batendo no peito aí, mas você não é de nada. Você está cego, miserável, nu, pobre. Essa é a ideia, é uma palavra bastante profética para nós. Não significa pobreza de autoestima. Jesus não afirma que a baixa autoestima é um bem, mas é um mal. Ele não está falando que tem que viver com a autoestima, a baixa autoestima estimulada. Não significa timidez ou fraqueza, isso não é virtude, são males a serem combatidos, porque nós somos filhos do dono de todas as coisas. Então, não é passar dificuldade. Isso não significa isso ser pobre de espírito ou humilde de espírito. Então, o que significa ser pobre de espírito? É a base para as outras virtudes. Jesus, se começasse com pureza de coração, nós não teríamos esperança. Quando ele diz aqui em Mateus 5, que ele fala aos pobres de espírito, ele não começou pelos puros de coração, porque primeiro tem que estar vazio, pureza tem que vir dele, as outras coisas têm que vir dele, porque o primeiro passo é murchar diante de Deus, esvaziar-se diante de Deus. Então, a base das virtudes que Jesus coloca começa, então, com pobreza, com humildade de espírito. Senão, nós, sendo assim, se nós fôssemos começar por pureza de coração, nós não teríamos esperança, porque nós não somos puros. Nós não somos puros. Ele diz que precisamos estar vazios para sermos cheios. Não podemos ser cheios de Deus se não esvaziarmos de nós mesmos. Não conseguimos. Por isso que ele fala que tem que ser pobre de espírito. É a raiz para a produção dos outros frutos. Uma pessoa jamais sentirá fome e sede de justiça se não admitir que carece totalmente da graça. Ser pobre de espírito é reconhecer total dependência de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Isso é ser pobre de espírito. No grego tem duas palavras para esse pobre. A primeira é aquela que trabalha para ganhar a vida. É um tipo de pobre que trabalha para ganhar a vida.
não tem nada que lhe sobre, não é rico, mas não passa necessidade. Esse é o primeiro pobre que nós temos a definição ali de pobre no grego, temos essa. A segunda é pobreza absoluta e total, está afundado na miséria, extremamente necessitado e não tem nada para oferecer. É essa aí que nós estamos. É nessa aí que nós estamos. Não é aquele um que faz para o gasto. Não é aquele um que faz para o gasto. É aquele que está necessitado, não tem nada para oferecer, é um miserável. E na tradução simples, é um desgraçado. Aquele que não tem a graça é um desgraçado. É isso. A palavra pesada, né? Um palavrão. Pois é, mas é isso. Aquele que não tem a graça é um desgraçado. É isso. E ele está mostrando para nós que nós temos que ser esse aí. Esse que tem pobreza total, que está afundado na miséria, é extremamente necessitado e não tem nada para oferecer. Ser pobre de espírito é agir como publicano. Senhor, compadece-te de mim. Calvino disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Aquele que foi reduzido a nada. Esse é pobre de espírito. Moisés disse: Senhor, quem sou eu? Não sei falar. Está ficando bom. Quando você diz ao Senhor, eu não sei fazer, faz através de mim. Esse é um pobre. Esse diz, eu não tenho força de mim mesmo. Ser pobre de espírito é expor as suas feridas ao óleo do grande médico. É mostrar onde é que está o problema. É mostrar onde é que está a ferida. É dizer, Senhor, é aqui o negócio. A minha podridão começa aqui. Cura para mim, por favor. É isso aí. É isso aí. Isso significa ser pobre de espírito. Aquele que não é pobre de espírito não encontra sabor no pão do céu. O que não é pobre de espírito, ele não vê sabor no pão do céu. Ele não tem sede da água da vida. Ele não deseja a redenção, nem tem prazer na santificação. Não tem. Quem não é pobre de espírito, não tem. Você já falou com alguém sobre o Evangelho e a pessoa desprezou a sua fala? Não sei, talvez você já tenha tido essa experiência, não é? Você vai falar e a pessoa não te dá crédito. E às vezes a gente fica desmotivado, né? Triste. Pois é, enquanto ele não chegar a esse ponto de sentir-se pobre, miserável, ele não vai ter alegria, não vai sentir sabor no pão que veio do céu, que é Jesus. Ele não vai ter sede da água da vida, que é o próprio Jesus. Ele não vai desejar a redenção, a remissão, o livramento, nem vai ter prazer na santificação. Nós vamos ficar apenas tratando das pessoas externamente, falando de coisas que ele não valoriza. E enquanto não houver essa mudança, essa transformação, ele não chegou a esse estado de pobreza, esse estado de humildade. Então, por que nós devemos ser pobres de espírito? Pelo seguinte, se nós não formos pobres de espírito, Jesus não será precioso para mim. Se eu não for pobre de espírito, Jesus não será precioso para mim. Enquanto não perceber que está perdido, não vai buscar refúgio em Cristo. Enquanto não perceber que está perdido, não quer ser livre, não quer ser salvo. Enquanto não perceber que a feiura do seu pecado, o quanto ele está feio, ele não vai desejar o perdão e a cura pela graça de Cristo. Enquanto não for pobre de espírito, não está pronto para namorar com Deus. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por isso que ele diz, quem não tiver essa experiência de sentir-se depravado diante de Deus, diante dos seus pecados, ele não tem condição de morar com Deus. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito.
A porta do céu, ela é estreita e nela não passa pessoas empinadas, soberbas, arrogantes, prepotentes. Não entra. Não passa na porta. Autossuficiente não passa na porta. Eu costumo dizer que nos céus, é como Jesus disse, que as crianças dos tais é o reino dos céus. Eu costumo dizer, já falei aqui, eu creio que já tenha falado, que no reino dos céus o manequim é infantil. O manequim é infantil. Só entra lá quem couber na roupinha, no macacãozinho infantil. Só entra esses. Senão você vai chegar lá e a roupa não entra. Eu vou chegar lá e a roupa não entra. Só iremos para o céu quando entendermos que a nossa salvação está totalmente firmada nos méritos de Cristo. E tem uma frase de Agostinho que eu quero terminar com ela, que essa parte que eu estou colocando para vocês é o princípio do Evangelho, a primeira bem-aventurança. E Agostinho falou sobre o Evangelho, uma coisa que eu achei interessante, eu falei, eu vou dividir com a igreja. Ele diz o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas sim você crê em si mesmo. Se você não aceita o Evangelho e você faz reservas, e eu até disse isso hoje de manhã para a igreja, que um pastor, enquanto eu estava de férias em julho, pregou lá na igreja e o irmão gravou as pregações. Não era para eu fiscalizar as pregações, não, mas eu queria ver, né, o que é que eles tinham pregado, né? E Lucas, quando foi lá, eu já estava lá, viu, Lucas? Por isso eu não gravei, viu? Brincadeira, Lucas. Mas é assim, ele disse uma coisa interessante, que ele foi com um coreano num restaurante self-service, e aí, quando chegou lá, o coreano disse para ele, ó, esse você come, esse não come, esse você come, esse não come, esse você come, esse não come. Ele não perguntou por quê, mas ele comeu aquilo que o coreano indicou. Devia ser alguma coisa talvez de tempero, né? Talvez fosse isso. Mas, às vezes, nós fazemos isso com o Evangelho também. Nós queremos algumas coisas do Evangelho, mas pulamos outras. E Agostinho, então, diz, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é do Evangelho que você crê, mas sim você crê em si mesmo. Então, a proposta de Jesus, ela é na contramão da sociedade. Ela é contrária. Ela é contrária. E essa experiência, ela tem que ser particular, não é transferível. Ela, para ser legítima, ela precisa passar por esse primeiro passo que Jesus diz aqui. Bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois que ele fala de humildes ou pobres de espírito, aí ele vai falar de quem chora, do manso, de quem tem fome e sede de justiça, de misericordioso, de limpo de coração, de pacificador, daqueles que serão perseguidos. Depois que ele vai falar isso. Mas primeiro precisa passar por esse funil, por essa peneira fina, não é? Que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui nesta noite, que a palavra de Deus, pela sua grandeza, possa tomar posse de nós e nos envolver, para que nós compreendamos que onde quer que Deus nos coloque, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, que nós possamos ser esses que que pedem o suprimento, a provisão de Deus em todo o tempo. É essa a minha fala com vocês. Falo isso achando que eu ia dar o meu melhor, assim, do que eu podia trazer de recado para vocês como o melhor. Não é porque é uma igreja que nós amamos, porque é uma igreja do Senhor, porque ela já está ficando idosa,
com 50 anos, não é? Não tão idosas, porque agora 50 anos não é tão idoso, pelo menos eu acho, né? Então, é isso, amados, é isso. Nós precisamos compreender que essa igreja tem sido bênção, tem sido instrumento de Deus aqui, e a minha profunda gratidão a Deus pela vida dos irmãos, pela vida do pastor, do conselho, junta diaconal, e todos aqueles que estão à frente, não é? Superintendência, professores, todos eles, que possam ser instrumentos de Deus nesse lugar e que a palavra do Senhor possa ser difundida, embora às vezes não sejamos bem aceitos, e isso é normal, não é? É normal isso, nem é comum, isso é normal mesmo, não é? Mas eu rogo a Deus, que o Deus de toda a graça supra as necessidades de vocês em Cristo Jesus, não é? Que Deus de toda a graça seja o suprimento de vocês. Deus os abençoe.